Olá, meus queridos. Estamos juntos aí com o Direito Civil e comigo, professora Raquel Bueno. Nós vamos analisar as matérias que estão sendo cobradas no nosso edital de Direito Civil. A gente observa basicamente aí que no concurso de delegado há um foco bem interessante aí na parte geral, mas também há um foco na parte especial no que diz respeito à parte de posse, à parte de propriedade, direitos reais e também aquela parte bem interessante, dinâmica, com bastante jurisprudência, que diz respeito aí à parte de responsabilidade civil, certo? Então estaremos juntos aí nesse curso voltado para questões, para exercícios. Eu fiz questão de selecionar aqui questões voltadas para a banca e aí depois de esgotado aí esgotadas as questões, a gente procurou também questões de delegado de outras bancas e a gente observa que normalmente a cobrança é nos mesmos temas, tá? Questão de domicílio, questão de classificação de bens, parte geral, direitos da personalidade, a parte também relacionada com o negócio jurídico, vícios do negócio jurídico, entre outros temas que nós vamos abordar juntos. Combinados assim? Então vamos começar aqui a solução das nossas questões. Pode voltar comigo aqui na tela? Então, ó, basicamente aqui, né, estamos voltados para o concurso de delegado da Polícia PC Paraná. Então, a banca aqui, né, NC-UFPR, e a gente começa com essas questões dessa banca. Aqui o nosso edital, que é o nosso ponto de partida. Então, o que a gente vai estudar nessas questões? Ao longo das questões que eu selecionei, nós temos o tratamento das pessoas físicas, pessoas jurídicas, depois a parte de bens, a parte de fatos jurídicos, em que há uma ênfase nos negócios jurídicos também, responsabilidade civil, tema também muito interessante e que cai bastante. Na parte especial, né? Posse também e propriedade, ok? E aí eu foquei bastante, principalmente aí, nas limitações que o próprio edital nos trouxe. Então, a nossa questão de número 1, ela trata do seguinte tema. Com fundamento na Lei 10.406, de janeiro de 2002, assinale a alternativa correta. Então, aqui é uma questão, aqui já de pronto você observa que ele está falando de pessoas, mais precisamente de PJ. Então, estamos falando aqui de pessoa jurídica. Lembra que quando a gente estuda sujeitos de direito, são estudadas as pessoas naturais, também chamadas de pessoas físicas, o nome mais correto são pessoas naturais, depois as pessoas jurídicas e também os entes despersonalizados, aqueles que não, né, têm personalidade jurídica, como a massa falida, a gente fala também do espólio, herança jacente, herança vacante, condomínio. Então, nesses casos, a gente fala que são, né, são entes despersonalizados. O foco aqui vai ser ora na pessoa natural, ora na pessoa jurídica, tá? Essa questão aqui fala sobre pessoa jurídica. Lembra de informações que eu já vou dar de pronto. A pessoa jurídica, como se dá o nascimento da pessoa jurídica? O nascimento, em especial, das pessoas jurídicas de direito privado, ele acontece a partir do registro dos atos constitutivos no órgão competente. Então, percebam bem, as pessoas jurídicas, elas podem ser pessoas jurídicas de direito público, interno, tá? E externo, e pessoas jurídicas de direito privado. Quando se fala em pessoas jurídicas de direito privado, nós vamos aí focar no artigo 44 do Código Civil. Eu estarei falando sobre associações, sobre sociedades, sobre a EIRELI, sobre os partidos políticos, sobre as organizações religiosas. Quando a gente fala de pessoas jurídicas de direito público interno, a gente foca nos entes da federação. Então, nós temos a União, os estados, municípios, Distrito Federal, as autarquias. Então, o que acontece? Em relação às pessoas jurídicas, o código trata delas, tá? É ao lado das pessoas naturais. E aí, lembra, em que pese os direitos da personalidade terem sido criados pensando na pessoa natural, então em que pese isso, esses direitos da personalidade, eles também se estendem à pessoa jurídica, naquilo que for compatível com a sua estrutura, sempre muito abstrata. Então, por exemplo, a pessoa jurídica, ela tem direito ao nome, a pessoa jurídica tem direito à imagem, a pessoa jurídica tem direito à honra objetiva. E aí, se esses valores, se esses direitos da personalidade são violados, a pessoa jurídica, ela também tem direito a uma compensação por danos morais. Mas vem comigo na tela e vamos iniciar aqui a nossa questão. São pessoas jurídicas de direito público as autarquias, as fundações e os partidos políticos? Não, porque as fundações e os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Constituem-se as associações pela união de pessoas
que se organizem para fins não econômicos, havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocos nos termos do estatuto. Aqui, gente, o código deixa muito claro que a associação realmente é a união de pessoas que se organizam, de fato, para fins não econômicos, só que não há entre elas, tá, direitos e obrigações recíprocos. Letra C. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará. Como é que a gente cria uma fundação? Que, na verdade, a fundação, ela não é uma pessoa jurídica formada por pessoas. A fundação é um patrimônio afetado. Eu posso criar uma fundação em vida, através de uma escritura pública, ou eu posso criar uma fundação por meio de testamento, deixando os meus bens para essa fundação. Certo? Então volta aqui comigo. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou até mesmo por meio de testamento uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destinam e declarando, se quiser, a maneira de administrá-los. Então, a nossa questão de número 1 pode marcar o C, tá? E aí, é claro, eu vou passar para vocês os dispositivos legais, tá? Mas vamos terminar de analisar essa questão. Letra D. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for o seu descendente, seja ele capaz ou incapaz. Olha aqui que interessante, essa questão aqui, tá? Ela acabou misturando temas. A gente começou ali falando sobre pessoa jurídica e do nada a banca colocou uma questão envolvendo responsabilidade civil. E mais, não é responsabilidade civil de PJ. Aqui tá querendo falar o seguinte, quando a gente for trabalhar, no momento certo eu vou fazer um esquema com vocês, quando a gente for falar de responsabilidade civil indireta, é possível, o normal dentro do ordenamento jurídico é que se eu praticar uma conduta, eu vou responder civilmente por isso. Mas existem situações em que não sou eu que pratico a conduta, é uma outra pessoa. E mesmo assim, eu sou chamada à responsabilidade. Então percebam, nesses casos fala-se em responsabilidade civil indireta, que pode acontecer pelo fato ou pelo ato de outrem, pelo fato da coisa e pelo fato do animal. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, se eu respondo, imagina que eu sou empregadora. O empregador, ele responde pelo ato do empregado. Tá? Se o empregado causa dano no exercício da função ou em razão dela, o empregador responde, mas ele depois tem direito de ser reembolsado, ok? Agora, e na relação pais e filhos? Porque o Código, no artigo 932, inciso 1º, ele diz que, nesses casos envolvendo ascendentes e descendentes, o pai responde pelo filho incapaz que estiver sob sua autoridade ou sob sua companhia. E aí, o pai não pode, depois que o filho alcançar a maioridade, querer cobrar tudo de volta. Nesse caso, não há direito de regresso, tá? Então, volta comigo aqui na tela. Aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago, daquele por quem pagou. Até aqui, ok. Salvo se o causador do dano for o seu descendente, seja ele capaz ou incapaz. O que o código diz é, o pai não pode cobrar do filho, seja ele incapaz de maneira, incapaz de forma absoluta ou relativa. Incapacidade absoluta ou relativa. Gente, não tem sentido esse capaz, porque se o filho é capaz, ele mesmo responde pelos atos. Os pais já não são chamados. E letra E, se a vítima do evento danoso tiver concorrido culposamente para o evento, cada um dos envolvidos suportará o seu prejuízo. Na verdade, percebam, se há uma concorrência de culpa da vítima, o valor da indenização, ele é um valor reduzido, tá? Então a gente fala em culpa concorrente. Percebam que ele misturou bem aqui as questões, tá? Essa parte de culpa concorrente, quando a gente for fazer uma questão específica de responsabilidade civil, eu volto, mas é basicamente o artigo 945. Gente, não é cada um com seu prejuízo não, tá? Se houver culpa concorrente da vítima, o ofensor continua respondendo, mas o valor da indenização ele é menor porque há uma culpa concorrente da vítima. Há uma redução, uma mitigação do quanto indenizatório. Volta comigo. Então, essa questão aqui, 945 do Código Civil. Então, a questão de número 1, nós marcamos aqui basicamente o quê, gente? Marcamos a letra C de coração. Vamos agora para a próxima questão, questão de número 2. Aqui eu coloquei para vocês o artigo 62 do Código Civil falando sobre fundação.
E aqui, ó, essa é a justificativa que a gente marcou a letra C. Então, ó, eu posso instituir a fundação por escritura pública ou por testamento, tá? E aí ele fala quais são também os fins da fundação, tá? Vamos passar isso aqui, depois vamos fazer essa leitura. Gente, questão de número 2. Olha que interessante. A nossa questão aqui de número 2, o que que nós temos? Vamos colocar V e F nesses itens. A moradia é um direito fundamental social. As regras relativas aos direitos de vizinhança estão previstas no Código Civil de 2002. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiros ou falsas as seguintes afirmativas. Raquel, mas na prova cai direito de vizinhança? Se você pegar lá no edital o tópico de propriedade, ele fala qual é o capítulo, qual é o título, e cai direitos de vizinhança. Certinho? Pode voltar comigo na tela. Item 1. O proprietário ou possuidor, ele tem direito a exigir do dono do prédio vizinho que ele promova a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como lhe preste uma caução pelo dano iminente, o famoso dano infecto. Então aqui, gente, direito da vizinhança. Tá tudo bem até você estar utilizando o seu direito, o quê, gente? Dentro da normalidade. O que a gente chama de uso normal da propriedade. Quando você começa a exceder, a abusar do seu direito de propriedade, você vai ter que o quê, gente? Você vai... Percebam que dentro do direito de propriedade, direito real por excelência, ele não é absoluto quando eu estou tratando do exercício. O direito de propriedade, ele sofre limitações, seja na função social da propriedade, seja nos direitos de vizinhança. Então, se a construção, se o imóvel do outro, ele causa prejuízo ao meu, eu posso pedir, eu posso judicialmente exigir esse tipo aqui, né? Eu posso exercer e formular pretensões dessa natureza? Demolição, né? Ou uma caução, sim. Tá? Volta comigo. Então, esse item tá o quê, gente? Esse item está verdadeiro. Raquel, a árvore cujo tronco estiver na linha divisória entre dois imóveis, aqui ele tá falando sobre árvores limítrofes, presume-se pertencer ao proprietário do terreno onde as raízes da árvore estiverem fincadas. Esse item tá falso, porque na parte que ele trata de direito de vizinhança, mais precisamente no tópico de árvores limítrofes, ele diz, se a árvore, gente, está no meio das duas, então a metade que está no meu imóvel é minha e a outra metade é o quê, gente? Do outro. Não tem essa questão aqui voltada para as raízes, ok? Volta comigo. Então aí ele, né, tá falso. O próximo item, os frutos caídos de uma árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Ok, falando ainda sobre, né, a parte de árvores, tá? É isso mesmo, gente, item verdadeiro. Se o fruto, percebam, gente, a árvore tá lá no meio, né? Às vezes tem a propriedade do seu vizinho, a árvore tá lá do lado do seu vizinho. Só que o que, gente? Durante as estações do ano, algumas folhas caem na sua propriedade, entope seu ralo, dá um trabalho danado. Só que, como forma de compensar essa dor de cabeça que você tem, é possível que no período de frutífero, as frutas também caiam no seu lado e essas frutas são suas, certinho? Raquel, mas se eu quiser dar uma parada, né? Os galhos estão adentrando o meu imóvel. Perceba que eu estou falando de uma árvore que está no vizinho, mas os galhos estão ultrapassando. O código também autoriza que você faça a poda bem no limite né, no limite mesmo da sua propriedade. É claro, sempre respeitando aí a legislação ambiental. Volta comigo. Então, o último, a construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte. Então, moro numa chácara e aí eu tenho criação de galinha, né? Eu tenho criação de animais de pequeno porte. E aí eu tenho medo que eles, né, fujam para a fazenda vizinha. Então, assim, gente, aqui o problema é cada um no seu quadrado, tá? Se você tem animais de pequeno porte, você não... Porque a regra é, Raquel, eu quero construir um muro. É um muro que vai dividir a minha propriedade com a do meu vizinho. Ok, é um muro. Esse muro a gente vai dividir as despesas na hora de construir, porque o muro vai servir para os dois. Agora, o caso dos tapumes especiais é interessante, porque nos tapumes especiais, eu estou querendo os tapumes para quê mesmo? Para, de alguma maneira, né, gente, evitar a fuga dos meus animais. Então, quem é que vai honrar com o pagamento? Eu. Eu não posso querer que o outro divida comigo essa despesa, certo? Volta comigo. A construção de tapumes para impedir a passagem de animais de pequeno porte deve ter suas despesas repartidas proporcionalmente entre os proprietários. Nada disso, ok? Quem tem animal de pequeno porte, que não quer que o animal fuja, então o que, gente? Quem não quer,
né? Aliás, quem não quer que ele fuja, quem tem o animal é que honre, é que arque com as despesas, ok? Gente, aqui, seguindo aí o nosso VOF, ficou que letrinha aí na questão número 2? Letrinha é de elefante. Vamos seguir, falamos sobre direitos de vizinhança, ok? Aqui eu sempre tô colocando logo após a questão, tá? Não são todas, porque algumas, né, acabam que os temas são repetitivos, mas eu coloco aqui pra vocês os artigos que justificam, né, a assertiva que foi marcada. É bom que a gente já faz aquela leitura da lei seca, tudo bem? Volta comigo na tela. Então, ótimo até aqui, questão número 3. Um detalhe que eu chamo muito a atenção de vocês, tá? Principalmente, não é só ela, essa banca, tá? Que é a banca do nosso concurso, ela gosta de trabalhar com itens incorretos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado, porque às vezes a gente tá com, né, o nosso, a mente da gente já tá o quê, gente? Já tá, ela já decorou que é a correta, 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 e no meio do caminho ele coloca, marque a incorreta. Eu aconselho vocês que na hora da prova, quando for para marcar a incorreta, vocês circulem, façam alguma marcação diferenciada, tá? Por quê? Porque o cérebro, ele é condicionado, ele tá acostumado a ir atrás das corretas. Aí imagina, você não leu o enunciado direito, você começa a enlouquecer, porque você começa a achar um monte de item certo. Você fala, não é possível. Tem muito item certo porque ele quer a incorreta. Certinho? Volta comigo. Então aqui, ó, acerca da classificação de bens no direito civil brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Eu fiz questão de deixar já marcado. Então estamos falando sobre o quê? Estamos falando aqui basicamente sobre a classificação de bens. Eu fiz alguns esqueminhas para vocês. Mas olha o que temos nessa questão. São bens móveis para os efeitos legais, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. E aí, gente, ele quer a incorreta. Raquel, é bem móvel? É o direito real sobre coisa móvel? É. E as ações correspondentes? Sim. Constitui uma universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico, certo? Gente, imagina, uma universalidade de direito para você nunca mais esquecer. Espólio, herança. Então, aquele patrimônio deixado pelo falecido, aquilo ali é uma universalidade de direito. É um patrimônio que foi deixado. E aí, é claro, em momento oportuno, ele vai ser o quê, gente? Além de ser uma massa universal, ela também é indivisível, juridicamente falando. Só vamos conseguir dividir os bens quando houver a partilha, tá bom? Então, volta. Tá certinho esse item. Olha a letra C. Tanto os bens públicos de uso especial do povo, quanto os dominicais ou dominiais podem ser alienados sem procedimentos de desafetação. Cuidado, tá? Classificação de bem público cai muito. Nós temos, gente, quando estudamos os bens públicos, nós temos os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial, onde funcionam as repartições, né, os prédios, né, das repartições, e 3, os dominicais. Os bens públicos dominicais, eles são desafetados. Eles não cumprem função pública. E aí eles podem ser alienados. Então esse item tá o quê, gente? Tá errado. Vem comigo. Ele está dizendo que eles podem ser alienados sem o procedimento de desafetação. O dominical, ele já é desafetado, mas o bem público de uso especial, não. Então, letra C, errada. Letra D, os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, se eu celebro um contrato envolvendo o bem principal, esse negócio jurídico não abrange as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Gente, a pertença, quem quiser anotar aí no cantinho, ela é um bem acessório e eu sei que o bem acessório, vamos anotar isso? Pode vir comigo aqui na tela. Lembra, pertença é bem acessório. Pertença é bem acessório, ok? Ótimo. A pertença é um bem acessório. Só que a pertença, pode colocar aí do ladinho, bem assim, ó. Atenção, Brasil. Porque é um bem acessório que não segue o princípio da gravitação jurídica. Não segue o princípio da gravitação, o princípio da gravitação jurídica. Raquel, não entendi nada. Quando eu falo que um bem é acessório,
quer dizer que ele vai seguir a sorte do principal. Isso acontece com os frutos, isso acontece com as benfeitorias, acabam aderindo à coisa principal. A pertença é a rebelde da família. A pertença, ela é bem acessório, mas ela não segue a coisa principal. Raquel, me dá um exemplo. Jurisprudência do STJ. O cara comprou um carro alienado fiduciariamente e ele tinha problema. Era portador de necessidades especiais. O carro dele tinha adaptadores lá no freio, né, no acelerador. Ele tinha alguns acessórios. Esse cara não conseguiu pagar o financiamento. E aí a financeira entrou com a ação de busca e apreensão e falou assim, me dê aqui o carro de volta. E aí levaram o carro com todos os acessórios, equipamentos de adaptação. E ele entrou lá na ação de busca e apreensão, ele questionou e ele falou o seguinte, eu quero os acessórios. Porque esses acessórios que eu coloquei na coisa são pertenças. Então, não acompanha a coisa principal. E o STJ entendeu que sim, tá? Que quando você trata de busca e apreensão, equipamento de som, né, que você coloca, algum tipo de acessório das rodas, são pertenças. Então, você tem que devolver o carro, mas é o carro da maneira como você comprou. Esses acessórios são pertenças e não seguem a sorte do principal. Ok? Volta comigo. E letra E. Os bens naturalmente divisíveis. Raquel, mas então quer dizer que a letra D tá certa? Tá. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Ok, porque ela não segue o princípio da gravitação jurídica, tá? E letra E. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por uma determinação da lei ou por vontade das partes. Tranquilo, gente? Então aqui a literalidade, marcamos a letra C de novo. Raquel, tem algum dispositivo legal? Olha o que eu fiz pra vocês, gente. Uma mãe, né? Pelo amor de Deus. Temos aqui a classificação bens principais e acessórios. Então aqui, ó, bens acessórios, frutos, benfeitorias, pertenças, tá? E aí eu coloquei 2 artigos, que são o 93 e o 94, que falam da pertença, porque ela é diferentona. Tá? Os outros bens acessórios, como os frutos e as benfeitorias, eles seguem o princípio da gravitação jurídica. Esses aqui, eles seguem o princípio da gravitação, jurídica. A pertença, não. Tá? Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência, né, pressupõe aí a do principal, ok? Coloquei aqui o artigo 92, 93, 94, são os principais. Depois, bens singulares e coletivos. Lembra que a questão falou sobre universalidade? Vou já explicar uma diferença. Uma coisa é uma universalidade de fato. Outra é uma universalidade de direito, que eu citei aí como exemplo a herança, tá? Olha o detalhe, a universalidade de fato é a pluralidade de bens singulares que pertencem à mesma pessoa, né? Aqui diz, a pluralidade de bens singulares que pertinentes à mesma pessoa têm uma destinação unitária. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Eu posso ter, gente, uma biblioteca particular na minha casa. É uma universalidade de fato. Tudo isso aqui é meu, tá? E é a minha biblioteca. Agora, quando eu falo de, principalmente, eu vou focar bastante aqui com vocês na questão da herança, a herança é uma universalidade de direito, ok? Quando se trata de vários bens que pertencem a uma mesma pessoa, tá? Que ela que tem uma destinação única, é a universalidade fática. Quando, né, for de direito, nós temos a segunda classificação. Volta comigo na tela. Bens públicos, eu destaquei aqui a subdivisão, bem público de uso comum do povo, de uso especial, ele coloca os exemplos, né? E os dominicais ou dominiais, certinho? Então, vocês vão ler depois com mais calma esses dispositivos aqui e vamos prosseguir para nossa questão agora. Aqui, ó, gente, eu falei um pouquinho, quase tudo, tá? Sobre bens. É importante que vocês façam a leitura desses dispositivos, tá? Então, a gente tem aí o que são bens móveis e o que são bens imóveis. Embora a gente perca um pouquinho de tempo aqui agora, não chega a ser não chega a ser perda de tempo. Lembra,
Raquel, o que são bens móveis? Os bens móveis, eles podem ser deslocados sem nenhum tipo de comprometimento da essência, tá? Então a gente fala muito, antigamente tinha móveis, semoventes e imóveis. Então os animais, por exemplo, eram colocados na categoria de semoventes. Depois passaram a ser o quê, gente? Bens móveis. Hoje são bens dotados, né, de sensibilidade, tem toda uma classificação em relação aos animais, tá? Mas é preciso saber que existem bens que são móveis e existem bens móveis por força de lei. Quando a gente fala carro, carro é um bem o quê, gente? Carro é um bem móvel, tá? Quando a gente fala casa, o solo e tudo aquilo que, né, é colocado nele, isso é um bem imóvel. Mas existe uma classificação, são bens móveis e imóveis por força de lei. Vem comigo aqui na tela rapidinho. Olha que interessante. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio. Ou ele tem movimento, ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Vamos aqui agora de marca-texto. Então aqui, ó, as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis, que é o da questão, e as ações correspondentes. Por exemplo, uma ação reivindicatória de um carro, tá? Os direitos pessoais, obrigacionais de caráter patrimonial e respectivas ações. Então, aqui, ó, é importante destacar, quando ele diz direito pessoal, ele está falando de direito de obrigacional. Isso aí tem a natureza de bem móvel para fins legais, tá? Outra coisa, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Então aqui, ó, você comprou os tijolinhos para você construir o quê, gente? A casa. Você está construindo. Então, esses tijolinhos aqui, enquanto eles não são empregados, eles são bens móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então tá esse outro imóvel aqui, ele foi demolido e ficaram o quê, gente? Os pedaços aqui, ó, sobrou isso aqui. Ele foi demolido, houve a demolição. Demolição. E aí, o que aconteceu, Raquel? Então, eles readquirem essa qualidade quando provém de uma demolição. Aqui você tem bem móvel. Antes de empregar na obra, bem móvel. Raquel, e os bens imóveis? São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar de forma natural ou artificial, tá? Aqui, ó, às vezes cai em prova de delegado, são provas mais antigas, mas não custa nada. Quando a gente fala assim, Raquel, tudo aquilo que se incorporar no solo. Gente, se tem esse solo, você constrói aqui a casinha. A casinha é um bem o quê, gente? Imóvel, tá? Raquel, tem plantações. Tudo aquilo que aderir é o quê, gente? Tudo aquilo que lhe aderir, que lhe incorporar de maneira natural ou artificial. E se fosse artificial, Raquel? Aqui você tem as construções e plantações. Anotem isso. Construções e plantações, elas aderem ao solo e passam a ser bens imóveis. Isso aqui a gente vai chamar de acessão artificial. Guardem isso. Acessão artificial. Então, a acessão artificial é o quê, gente? Construções e plantações que aderem ao solo. Agora, aqui está dizendo também que é bem imóvel aquilo que se incorpora de maneira natural. E aí, olha o que você vai encontrar aqui, gente. Aqui você encontra formação de ilhas, aluvião, avulsão e álveo abandonado. Álveo abandonado. Você encontra isso aqui na parte de direitos reais de propriedade. Mas é interessante, porque, gente, se você tem aqui duas propriedades ribeirinhas, presta atenção no desenho que eu vou fazer mentalmente. Você tem aqui, ó, nesse intervalo aqui dos meus braços, dentro, você tem um rio passando, um rio particular, rio não navegável. Desse lado aqui tem uma propriedade e desse outro aqui tem outra.
Esse rio, enquanto ele tá cheio, tá todo mundo utilizando ele, explorando as águas. Agora, e se um pedaço lá secar, tá? Então, o que a gente vai fazer, Raquel? Então, aqui a gente fala em acessão natural. Aquela ilha que se forma, eu vou ter que saber de quem é. É do proprietário de cima ou do proprietário de baixo? Então, normalmente, você acaba traçando uma linha, pega o rio, divide o rio em duas porções, que eu vou, né, a gente fala que você passa aí uma... Na verdade, você faz essa divisão, que a gente chama de mediana, tá? Divide tudo aquilo que se formar dali para cima é do proprietário ribeirinho de cima. Tudo que se formar da mediana, da linha do meio do rio para baixo, por exemplo, uma ilha, é do proprietário o quê, gente? De baixo. Então, isso aqui tem tudo a ver com imóvel, com propriedade, certo? Volta comigo na tela para a gente encerrar esse bloco. Raquel, mas também existem os bens imóveis para os fins legais. Tem direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, o direito à sucessão aberta, tá? O direito à herança, ele também tem natureza de bem imóvel e não perdem o caráter de imóveis. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Né? A gente tem muito essa questão hoje de containers, né? De construções mais modernas. Então, a edificação que, separada do solo, mas conservando a sua unidade, for removida para outro local, continua sendo bem imóvel. E os materiais provisoriamente separados de um prédio, para neles se reempregarem. Então, aqui eu separei alguns materiais, mas eles vão voltar. Então, eles também não perdem a característica de bem imóvel. Fiquem bem ligados nessa diferença entre os móveis por força de lei e os imóveis. E principalmente essa parte que eu falei aqui. O tijolinho antes de construir, ele é móvel. A construção foi demolida. O que acontece com os tijolinhos que caíram? Voltam a ser móveis. Raquel, pedaços da construção que são deslocados, não perde a natureza de imóvel. E, Raquel, eu tirei algumas partes do imóvel para reforma, mas eu vou empregar de novo. Não perde a natureza de bem imóvel. Certinho, meus queridos? Fim desse primeiro bloco, rápido intervalo e a gente volta com mais questões para vocês.